for ministrado que seja para a honra e glória do teu nome, que possamos, ó Deus, crescer ricamente no conhecimento. Abençoe, ó Deus, esse período que nós estamos com os irmãos, que possamos, ó Deus, santificar as nossas vidas, ó Deus, os nossos pensamentos voltados somente para o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, por a oportunidade de, neste momento, estarmos juntos para a honra e glória do teu nome. Por isso nós te bendizemos, nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aqui à nossa reunião. Eu acho que dos que estão aqui hoje, quem não estava aqui semana passada foi o Samuel. Cadê o Samuel? Tá aqui? Ele estava, não sei se ele voltou. Ah, não, tá. Ele tá aqui na sala. Tá ali. Sim. Tá assim, benção então. Vamos dar início à nossa reunião. E na semana passada, nós olhamos rapidamente para aquilo que as Escrituras têm para nos dizer a respeito do fundamento bíblico para a liderança masculina. Então, nós aprendemos ali, basicamente, que a liderança masculina ela é um princípio da criação. Deus criou Adão e lhe concedeu a liderança sobre a sua casa. Depois nós vamos ver que logo no início do povo de Deus, o Senhor preparou as coisas para que Moisés, aquelas famílias, antes de Moisés, as famílias tribais ali, as primeiras famílias chamadas por Deus eram liderados pelos seus patriarcas. Posteriormente, Moisés, quando tira o povo do Egito, ele vai estabelecer homens, e ali alguns critérios de como deveriam ser esses homens para governar o povo de Deus. No Novo Testamento, o que a gente vê, então, é um eco daquilo que o Senhor havia estabelecido desde o princípio. O que a gente vai fazer hoje? E tudo que a gente está fazendo até aqui, essa primeira parte, o que a gente fez semana passada, o que a gente vai fazer hoje, é estabelecer o fundamento para aquilo que nós estamos buscando com esse grupo, que é líderes que tenham a compreensão e que sejam forjados por uma mente bíblica a respeito do que é liderar. Então, hoje, a gente vai tratar de um assunto que é muito importante, que nós vamos falar sobre a liderança de Cristo sobre a igreja. E à medida que nós formos conversando aqui, isso vai ficar mais claro. Por quê? Porque nós, quando lideramos a igreja, nós não somos líderes, nós somos líderes na igreja, mas nós não somos líderes para a igreja. E enquanto nós formos conversando, eu tenho certeza que isso vai ficar mais claro para todos nós. Quando nós falamos de presbíteros ou pastores, especialmente, que são aqueles que pastoreiam o rebanho da igreja, aqueles que são diáconos, eles estão ali não para atender aos interesses da igreja. Eles estão ali para atender os interesses e para satisfazer ao Senhor da igreja. Então, quando nós entendemos que Cristo lidera e a gente aprende os meios pelos quais ele lidera a igreja, então o nosso entendimento de líderes na igreja muda bastante. E aí a gente vai perceber que igrejas saudáveis, nós não vamos encontrar esse modelo de coronéis dentro da igreja, que as pessoas impõem as suas vontades e preferências. Quando isso acontece, é porque não há naquela igreja uma compreensão de como Cristo lidera a sua igreja. E a gente vai fazer isso aqui hoje, então. Nós vamos continuar tratando aí dessas questões de liderança. E o nosso alvo hoje, então, é falar de uma maneira conceitual, de uma forma bíblica, não dos ofícios propriamente dito, ainda que a gente vai mencioná-los, mas da liderança em si. Para isso, a gente vai começar entendendo, ou como eu já mencionei aqui, a gente precisa entender como é que Cristo exerce hoje a liderança dele sobre a sua igreja. E isso é importante por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo ele não está visível e fisicamente conosco. Então, como é que nós podemos afirmar que ele nos lidera? Se são homens que conduzem a igreja, por que nós afirmamos que é Cristo que o faz? Então, nós vamos entender hoje que ele, como cabeça, como o líder da igreja, é quem determina os critérios e o modo como a igreja deve ser conduzida. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui hoje, então, pensando nisso,
é pensar na ideia do oficial. Quando a gente pensa em um oficial, a gente pensa em autoridade, né? A gente pensa num policial, a gente pensa num oficial de justiça, mas uma coisa que precisa ficar claro para a gente é que um oficial, ele não é alguém que trata dos seus próprios interesses. Na execução do seu ofício, ele não é alguém que fala por si mesmo, mas ele fala por outro. Ele busca o interesse de outros. Ele está a serviço de outros. Ele satisfaz a vontade de outros. Quando a gente pensa, por exemplo, num embaixador em um país, morando em um outro país, na verdade, quando ele está ali exercendo o seu ofício, ele fala em nome do país que o enviou. Ele está ali para atender os interesses do país que o enviou, da sua pátria-mãe. Se a gente pensa num oficial de justiça, quando ele leva uma intimação, não é ele que está intimando, é a justiça que está intimando através dele. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro na nossa mente, para a gente entender como Cristo lidera a sua igreja, é que um oficial é alguém que atende os interesses de outra pessoa, daquele que o arregimentou. Então, um oficial, resumindo, é alguém que não trabalha para os seus próprios interesses, mas ele trabalha para os interesses e satisfazer a vontade daquele que o enviou. Na verdade, um oficial, quando ele é fiel, a sua própria vontade e os seus interesses, eles precisam ser negados para que ele possa exercer com fidelidade o cargo que a ele foi confiado. Então, um oficial, isso aqui precisa ficar bem frisado na nossa mente. É alguém que trabalha pelos interesses de outro, daquele que o enviou. Agora, o que é um oficial na igreja do Senhor Jesus Cristo? Quando a gente pensa na esfera eclesiológica, um oficial, a quem ele atende? Um oficial da igreja, um presbítero, um diácono, aos interesses de quem que ele busca? Quando a gente pensa nisso, a gente também tem que pensar que, ou melhor, quando a gente pensa nisso, uma pergunta que nós precisamos responder é a seguinte: um oficial na igreja, ele é um oficial da igreja ou ele é um oficial de Cristo? O que vocês acham? Oficial de Cristo. Muito bem. E qual seria a diferença em termos práticos? O que você acha que seria a diferença? Ou qual é a diferença em termos práticos de alguém pensar que ele é um oficial da igreja ou um oficial de Cristo? Mas a diferença é que se ele for um oficial da igreja, ele vai estar fazendo a vontade da igreja, né? Exatamente. Se ele for um oficial de Cristo, ele vai estar impondo a vontade de Cristo, não da igreja. Exatamente. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. É exatamente isso que o Arley diz. Pensa comigo. Se eu sou um oficial para a igreja, da igreja, aos interesses de quem que eu vou atender? Da igreja. E qual que é o problema disso? O problema, meus irmãos, é que, por causa do pecado, nem sempre o interesse ou os interesses da igreja visível são os interesses do Senhor Jesus Cristo, como revelado na palavra de Deus. A gente, quase todos, acho que todos nós aqui, né, somos pais. E a gente sabe, quando a gente pensa na relação com os nossos filhos, que todo o nosso trabalho, todas as nossas palavras, todos os nossos esforços, eles são para a edificação e para o bem dos nossos filhos. Eu não estou certo? Agora, a vontade dos nossos filhos, ela é sempre a mesma que a nossa? Não. Então, se eu pensar que a minha responsabilidade é agradar o meu filho, eu vou conduzi-lo muitas vezes por caminhos maus. A mesma coisa acontece na igreja. Nem sempre a igreja quer aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordena para ela. Nem sempre ela está disposta a se sujeitar ao seu Senhor.
Então, ser um oficial na esfera eclesiológica, dentro da igreja, não é ser um oficial da igreja. É ser um oficial de Cristo, alguém designado por ele. É ser um oficial na igreja e não da igreja. Exercer um ofício na igreja, seja o presbiterato, seja o diaconato, significa servir aos interesses, à vontade e às designações do Senhor Jesus, conforme reveladas na Bíblia, para o bem da igreja. Então, o oficial eclesiológico, o eclesiástico, ele é alguém que ele oficia em nome de Cristo para o bem da igreja. Mesmo que muitas vezes ele precise desagradar a igreja. Inverter essa ordem, o que infelizmente é muito comum nos nossos dias, é extremamente perigoso. Isso interfere na ordem do serviço e muda a quem nós estamos servindo. Então, quando alguém presta serviço à igreja como um fim em si mesmo, quando um oficial pensa que o objetivo dele é atender a igreja, essa pessoa ela vai se afastar da palavra de Deus e ela vai fazer a vontade da igreja, mesmo quando a vontade da igreja for claramente contrária à vontade do Senhor da igreja. Então, o oficial ele presta sim um serviço à igreja, mas como serviço prestado a Cristo. Então, Jesus é o Senhor e não a igreja. Consegue perceber a diferença? Quando alguém pensa que o alvo final, que o propósito final dele é servir a igreja, e quando essa pessoa entende que ele está prestando um serviço à igreja, mas, em última análise, ele está servindo ao Senhor Jesus. Então, quando a gente pensa assim, algumas coisas mudam na forma de nós conduzirmos a igreja. A gente vai refletir a respeito do temor dos homens, que a gente mencionou rapidamente na semana passada. Nós vamos pensar no que é que vai determinar como é que essa igreja vai usar o seu dinheiro, quais vão ser os programas de ensino, que tipo de atividade essa igreja vai promover, o tipo de evangelismo que ela vai estabelecer, o padrão de culto, o padrão litúrgico do culto daquela igreja. Então, não vai ser nada voltado para atender às preferências da igreja, do seu público, mas vai ser tudo orientado para que o Senhor da igreja seja engrandecido e obedecido. Ainda que isso seja contracultural, ainda que isso seja desagradável a muitas pessoas, o trabalho de um oficial eclesiástico é atender aos interesses do Senhor Jesus Cristo, em benefício da igreja. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida ou talvez qualquer comentário que vocês queiram fazer? Pastor, Pode falar. se Cristo é o cabeça da igreja, quando nós cuidamos da igreja, nós estaremos, consequentemente, cuidando dos interesses de Cristo. Exatamente, seu Ederson. Exatamente. E esse é justamente o ponto, o próximo ponto da nossa conversa aqui agora. Nós vamos falar de Cristo como o cabeça da igreja, e então nós vamos ver como é que o cabeça é quem estabelece a direção do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês trouxeram Bíblia hoje? Trouxe. Uma Sim. pessoa abre para a gente aí o texto de Efésios, por favor. Efésios 1. Aliás, esse texto é isso mesmo, Efésios 1, 22, 23. Outra pessoa, se já quiser deixar o texto aberto em outro lugar, em Filipenses 4, 14 e 16, pode deixar também. Então, primeiro Efésios 1, 22, 23. Outra pessoa em Filipenses 4, 14 e 16. E um terceiro irmão em Efésios 5, 23. Quem encontrou aí Efésios pode ler. Pode sim.
Efésios 1, 22, 23. e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Esses versículos, meus irmãos, eles nos ensinam que após a humilhação do Senhor Jesus Cristo, Deus o ressuscitou e o colocou como Senhor sobre todo o universo, sobre todo principado, potestade. E então, tendo recebido toda a autoridade nos céus e na terra, Deus deu Jesus Cristo à igreja, para que ele fosse o cabeça dela e a igreja o seu corpo, sem o qual Cristo não tem a sua plenitude espiritual. É isso que esse texto vai nos dizer aqui. O qual, falando da igreja, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus, a igreja completa o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a ideia aqui de plenitude traz a ideia assim, de completar alguma coisa. Mas então o pastor Paulo está dizendo que Jesus Cristo é incompleto sem igreja? Sim e não. Não, porque a Trindade ela é completa em si mesma. Então, como Deus, Jesus Cristo é completo sem a necessidade de nada que foi criado para ser perfeito e completo. Como Deus, o eterno Deus. Mas a igreja também, Jesus Cristo também, sim, é incompleto sem a igreja. Porque sem a igreja, o Senhor Jesus Cristo não existe no seu ofício de redentor. Então, sem a igreja, a obra vicária do Senhor Jesus não faz sentido nenhum. Ela é inútil. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o cabeça e a igreja é o seu corpo, o que está dizendo é que não existe igreja sem um cabeça. Não existe igreja sem aquele que a conduz. Então, ser o cabeça da igreja significa ter aquilo que o completa. Ou seja, que faz com que ele esteja pleno no seu ministério de redentor. E como redentor, é ele quem conduz a sua igreja. É a cabeça que dá a direção para o corpo. Então, Jesus, ele preenche a igreja e é preenchido por ela nessa união espiritual entre redentor e redimidos. Enquanto o cabeça redentor do corpo é ele que dá a direção para este corpo. Ficou claro aqui a distinção entre Jesus ser completo como Deus, mas ser incompleto como redentor sem a igreja? Conseguiram entender isso tranquilo? Sim. Beleza. Esse primeiro ponto é simplesmente para dizer que, como redentor, redentor do corpo, ele é aquele que conduz esse corpo. Quem encontrou Efésios para a gente 4, 14 e 16, pode ler, por favor. Efésios 4, 14 e 16. A outra pessoa já deixa pronto aí para a gente aí, Efésios 5, 23. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O primeiro texto nos mostra que Jesus, o cabeça, ele completa o corpo. Esse segundo texto nos mostra que o cabeça, ele traz saúde, maturidade e crescimento para a igreja. Então, Jesus como cabeça, é ele quem estabeleceu o modo como a igreja deve se tornar saudável, como ela deve amadurecer e como ela deve crescer. Esse texto nos diz que isso acontece
no plano de Jesus, o Senhor, o cabeça deste corpo, é que cada crente deve seguir em amor a verdade da palavra que é pregada, de modo que então cada crente passe a fazer uso do dom que recebeu do Espírito, cooperando como é justo, ou seja, como Cristo ordenou. Isso significa, então, meus queridos, que ser edificado enquanto crente é seguir o plano ordenado por Jesus para a saúde, para o amadurecimento espiritual e para o crescimento numérico da sua igreja, do seu corpo. Então, às vezes a gente vê tanta gente tentando inventar um monte de metodologia para crescimento da igreja. Jesus Cristo estabeleceu uma metodologia para o crescimento da igreja. Cada membro contribuindo conforme o dom que recebeu do Espírito para o crescimento da igreja. Crescimento espiritual e crescimento numérico. Então, é assim que a igreja deve crescer. A igreja não deve crescer por meio de eventos evangelísticos. A igreja não deve amadurecer por meio de festas e coisas que não estão ancoradas no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, ou cabeça, é quem estabelece a metodologia para a saúde, e a saúde é o conhecimento de Cristo, é a boa teologia, a sã doutrina. É o cabeça que estabelece o caminho para a maturidade, que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da sua obra e do que ele requer de nós. E é o cabeça que estabelece o meio para a igreja crescer, pela pregação do evangelho. Cada discípulo fazendo outros discípulos. Quem encontrou Efésios 23, pode ler para a gente, por favor. 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Voltei, desculpa aí, gente. Fiz besteira aqui. Obrigado por ter lido aí. Esse texto, o primeiro fala que, então, Cristo, como cabeça, ele completa o corpo. O segundo diz que o cabeça estabelece o modo como a igreja se torna saudável, amadurece e cresce. Esse terceiro nos diz que Jesus, como cabeça, ele é o salvador do corpo. Aqui nesse texto, é claro que Paulo está falando, está fazendo uma comparação entre a união de Cristo com a igreja e o matrimônio humano. Mas a gente não pode perder de vista aqui que a maior comparação que ele faz é da união de Jesus com a sua igreja. E aqui a gente vai ver que, por ser o cabeça, ele salva o seu corpo. E como ele faz isso? Por meio do sacrifício de si mesmo. Ele santifica a igreja pelo seu sangue, com o seu sangue, pelo Espírito, através da palavra. E é porque o Senhor Jesus Cristo está unido à igreja, porque ele é santo, a igreja também precisa ser pura. A igreja precisa ser santa porque ele é santo. O Senhor Jesus Cristo não pode ter comunhão com aquilo que é imundo, com aquilo que é perverso, com aquilo que é mundano. Então, esses três textos, eles nos mostram que o Senhor Jesus, como cabeça, ele completa a igreja, que é o seu corpo. Segundo, que em seu governo ele deu dons aos homens, para que nós usemos esses dons para levarmos a igreja à saúde espiritual, à maturidade e ao crescimento numérico. Mas ele governa a sua igreja se entregando por ela para salvar e santificar o seu povo. Então, esse é o nosso. Depois de nós discutirmos brevemente o que é um oficial e o que é um oficial eclesiástico, nós, como o seu Ederson mencionou lá no começo, agora nós entendemos como é que Cristo, como cabeça da igreja, ele conduz esse corpo. O que ele fez e o que ele continua fazendo agora por esse corpo. Agora, uma coisa que a gente precisa pensar adiante é o seguinte:
como é que o cabeça governa a igreja? Porque a gente viu o que ele fez. A gente viu a relação de Cristo como o cabeça para a igreja. Agora, o que a gente precisa entender é como é que Cristo, enquanto o cabeça, governa a sua igreja. Alguém quer arriscar um palpite aí? Através, por intermédio da sua palavra. Exatamente. Por meio da palavra é um dos elementos que o Senhor Jesus Cristo, ou a palavra é um dos elementos que o Senhor Jesus Cristo usa para governar a sua igreja. Mas além desse, da palavra, que é o que nós temos diante dos nossos olhos, é um instrumento que o Senhor Jesus usa, nós temos que considerar outras coisas. Quem foi que nos deu a palavra? Qual pessoa da Trindade nos deu a palavra? Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele majoritariamente, primeiramente, governa a sua igreja por meio do seu Espírito. Porque é o Espírito que converte os nossos corações, é o Espírito que nos vivifica, que nos ressuscita, que abre o nosso coração para receber a palavra, ilumina a nossa mente para compreendê-la. Agora, como é que o Espírito nos governa? Como é que Cristo nos governa pelo Espírito? Por meio da sua palavra e aqui entra um terceiro elemento, pela instrumentalidade de homens. Então, a liderança de uma igreja, ela exerce corretamente o governo dessa igreja somente quando ela, se sujeitando ao Espírito por meio da Bíblia, toma a palavra escrita como a regra de fé e prática para a condução do povo de Deus. Então percebam que a gente vai perceber que tem Cristo, o cabeça, ele governa a igreja por esses três elementos. Pelo Espírito, pela palavra e pela instrumentalidade de homens santos. Quando a gente olha para alguns textos nas Escrituras, Novo Testamento, Antigo Testamento, isso fica bem claro. Na epístola, não no Evangelho, no Evangelho de João, na verdade, capítulo 1, versículo 1, um texto muito conhecido nosso, nós lemos que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui o apóstolo João está dizendo para a gente que Jesus Cristo, ele é a própria palavra do Deus eterno. Então, isso significa que tudo o que foi dito por Deus antes da vinda de Cristo apontava para o Messias e para sua obra redentora. E tudo o que foi dito por Deus depois da vinda de Cristo aponta para o fim e a consumação da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para, tem um texto aqui que é muito peculiar, 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 10 e 11, olha que coisa interessante que está escrito aqui. Foi a respeito desta salvação que os profetas, se referindo aos profetas do Antigo Testamento, indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, os profetas sabiam que eles estavam profetizando a respeito do Messias que viria para a salvação dos gentios, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, preste atenção, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Presta atenção no que está sendo dito aqui para a gente. Esse texto nos fala com clareza que ou nos explica como é que Cristo e a sua palavra estão intimamente ligados. Percebam que as profecias do Antigo Testamento, segundo Pedro, falando pelo Espírito, as profecias do Antigo Testamento foram dadas pelo Espírito de Cristo. Então, a palavra escrita, meus irmãos, é a voz do Filho de Deus. Isso significa que quando Isaías, lá no Antigo Testamento, ele vê Deus naquele alto e sublime trono, ele estava vendo Cristo. Era Cristo que estava falando com ele. Quando ele profetizou sobre o servo sofredor, era Cristo quem estava falando com ele. Quando Deus entrega a lei a Moisés, era Cristo que estava lhe entregando a lei.
Era o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Cristo, que estava falando com aqueles homens santos do Antigo Testamento a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então percebam isso, que desde o Antigo Testamento, o Senhor Jesus Cristo já estava governando o seu povo por meio do seu Espírito, através da sua palavra. É por isso, meus irmãos, que hoje a gente chama de mentiroso qualquer um que fale supostamente da parte do Espírito, qualquer coisa que seja contrário à palavra escrita pelo Espírito. O Espírito, ele age em conformidade com a palavra que ele deu aos homens de Deus. Isso vai ficar muito claro quando a gente olha para o ensino do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 16 e 17. Ali diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui é uma ideia de diferente, mas igual. É mais ou menos assim, por exemplo, nós somos iguais porque nós somos seres humanos, mas cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Então o que Jesus está falando é que Deus vai enviar um outro Deus diferente de mim. Ou um outro Deus não, ele vai mandar Deus que não sou eu, para corrigir isso aqui, porque não existe um Deus diferente. São 3 pessoas, mas um só Deus. A fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, Cristo, ele sabia que estaria fisicamente ausente, mas ele já estava dizendo aos seus discípulos que enviaria, intercederia junto ao Pai, para que o Pai enviasse o Espírito da verdade, que tomaria e tornaria, na verdade, a verdade dele, a palavra dele, conhecida a todos os eleitos. Então, quando o Espírito Santo, meus irmãos, revela a verdade a um ímpio, aquele ímpio deixa de ser ímpio. Ele recebe a vida e começa, então, a compreender as coisas do Espírito. Quando nós estamos lendo a Bíblia, eu acredito que isso já deve ter acontecido com vocês muitas vezes, e é fantástico quando isso acontece. E, de repente, nós entendemos algo que antes a gente não entendia, a gente fala, nossa, é o próprio Espírito de Deus que está nos governando por meio da palavra e iluminando a nossa mente para nós compreendermos a vontade do Senhor Jesus Cristo. Daí vem o perigo de nós compreendermos, entendermos a palavra de Cristo, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, mas deliberadamente não obedecer. Porque quando a gente faz isso, nós estamos dizendo que Cristo não nos governa. Nós somos governados por qualquer outra coisa, mas não por Ele. Somos governados pelas nossas preferências, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pelos nossos ídolos do coração, mas não por Cristo. É por isso que na igreja presbiteriana, historicamente, é uma igreja tão rigorosa na aplicação da disciplina, quando pessoas deliberadamente, obstinadamente, tendo sido instruídas na palavra de Deus, dizem, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque nós, como igreja, estamos dizendo, então, que aquela pessoa não se sujeita ao Senhor Jesus Cristo. E Cristo vai dizer que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Tranquilo até aqui? Vocês estão tudo com as câmeras fechadas, aí só o Flávio que está com a câmera aberta, então não sei se vocês estão acordados aí ou não, mas vamos embora, né? Beleza. Tá tranquilo. Quando a gente olha para outro texto bíblico, João, ainda no Evangelho de João, e o Evangelho de João é o que mais entende a identidade divina de Cristo e a obra do Espírito. João 14, 26 diz o seguinte, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Percebam que é o Espírito Santo que ensina e faz lembrar. Percebam que Jesus está o tempo todo dizendo, eu vou governar a igreja por meio do meu Espírito Santo. O Espírito e a palavra trabalham juntas nas mãos daquele que é o Senhor da igreja.
Pastor, mas a gente ficar orientando a nossa vida pela palavra não é limitar o espírito? É claro que não. É justamente o contrário. Quanto mais nós nos sujeitamos à palavra que nos foi dada pelo Espírito, mais nós estamos andando e nos enchendo do Espírito. Mais nós estamos sendo governados pelo Senhor Jesus Cristo da maneira que ele estabeleceu. Ele governa pelo Espírito e pela palavra. Então, agora, como é que Cristo, estando ausente, governa a sua igreja através do Espírito e da palavra? O que vocês acham? E aqui eu estou falando da igreja, no nosso ajuntamento público. Eu estou falando da igreja quando nós, por exemplo, a igreja presbiteriana de Congonhas. Como é que Cristo está nos governando ali pelo Espírito e pela palavra? Alguém chuta alguma coisa? Através da liderança. Também. Mas como que a liderança faz isso? Pregando, explicando e aplicando a palavra de Deus ao coração dos crentes. Então, é por isso que a pregação é o coração de qualquer ministério. Vocês já perceberam que o púlpito da nossa igreja fica no centro daquele palco? Vocês sabem por que na reforma, por exemplo, a igreja católica ela tem um altar. Nós não temos altar. A gente costuma dizer, o altar é lugar sagrado. A igreja reformada não tem altar. Por quê? Altar é lugar de sacrifício. Nós não fazemos sacrifício. Nós temos um púlpito. Um lugar de onde a palavra é proclamada. Por que ele está no centro daquele palco? Por que ele está no centro da igreja? Para poder fazer com que todas as pessoas entendam visualmente que a razão central da nossa reunião é adorar a Deus ouvindo a palavra dele. É por isso que nosso púlpito fica ali no centro. Isso aqui é importante para vocês. Nós não temos um altar. Nós temos um púlpito, de onde a palavra é pregada, de onde a palavra é explicada, de onde a palavra é aplicada ao coração dos crentes. Então, por meio dela, por meio da pregação, do ensino e da aplicação, o Espírito Santo ilumina e santifica, confronta e conforta os crentes, conformando-se com o Senhor Jesus. Então, resumindo, Jesus governa, ele cuida, ele dá direção, ele ensina, ele repreende, ele corrige, ele exorta, ele ama, faz tudo isso e muito mais pela ação do Espírito Santo, pela autoridade da palavra e pela instrumentalidade de pessoas, de homens. Em igrejas onde a palavra de Cristo, meus irmãos, é substituída pela palavra e pela vontade de homens, Cristo deixou de governar há muito tempo. Esta igreja se tornou uma sinagoga de Satanás, e não uma igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, algum comentário? Ô, pastor. Sim. Púlpito e altar são palavras sinônimas, não? Não, completamente não. Nada a ver, nenhuma conexão, seu Ederson. O senhor lembra no Antigo Testamento, quando, por ocasião da consagração da casa que Salomão construiu para Deus, ele manda fazer um púlpito. E ele sobe no púlpito para falar com as pessoas. Então, púlpito é um lugar para oratória. Púlpito é um lugar para se anunciar alguma coisa importante. Altar é lugar onde se faz sacrifício. Então, quando a gente olha para esse exemplo que eu dei para o senhor, depois que Salomão ele desce do púlpito, do baldaquino lá, então eles vão para o altar oferecer sacrifícios a Deus. Então são coisas completamente distintas. Não tem nenhuma conexão uma com a outra. Na fé reformada, a gente pensa no púlpito jamais como um altar, porque nós não estamos sacrificando nada como acontece na Igreja Católica. Nós não estamos encenando novamente o sacrifício de Cristo.
como acontece na missa. É por isso que a missa é uma heresia. É por isso que nenhum crente deve visitar missa. Porque na missa, todos os domingos, eles estão encenando novamente a morte de Cristo. Porque eles têm um altar, nós não. Nós temos um púlpito. Então não tem nenhuma conexão uma coisa com a outra, não, seu Ederson. Tranquilo? Sim, senhor. Alguém mais tinha chamado? O pastor, Sim. é mais um breve comentário, que tem um amigo meu que é de uma congregação, sabe? Outra denominação. E na denominação onde ele frequenta, somente as pessoas, eu não vou falar o nome aqui que não convém da denominação, mas alguns irmãos devem conhecer. Para eles, somente os membros daquela igreja que serão salvos. Aí você pega mais ou menos por esse sentido, essa congregação ela foi fundada em 1893. E se for pegar pela lógica deles acharem que somente as pessoas da igreja vão ser salvas, quer dizer então que a salvação só veio a partir de 1893. Aí não tem cabimento. Aí você pega, que nem você falou aqui, o cabeça, ele tem que ser o Cristo, e acaba que numa denominação onde as pessoas fazem esse tipo de procedimento, acaba que então o Salvador não é Cristo, o Salvador são paredes. São as pessoas que estão ali, que não Exatamente. consideram pessoas de outra denominação, crentes de outra denominação como Ixi.